Olá, começa agora o Boletim Igreja no Brasil com as principais notícias desta semana. Termina nesta segunda-feira, dia 26 de abril, o prazo para o envio da letra do hino da campanha da Fraternidade 2022, que tem como tema Fraternidade e Educação e o lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. A proposta da campanha é promover um diálogo sobre a realidade educativa no Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. O edital para a letra do hino da campanha da Fraternidade 2022 traz algumas características que devem ser observadas pelos compositores, como, por exemplo, traduzir em linguagem poética os conteúdos do tema, lema e objetivos, evitando explicitações desnecessárias, moralismos ou chavões. As composições devem ser enviadas à CNBB exclusivamente via Sedex até o dia 26 de abril. O edital para a música será lançado em breve após a escolha da letra pelo Conselho Episcopal Pastoral da CNBB. Lembrando que o edital para a escolha do cartaz também está aberto e as propostas devem ser enviadas à CNBB até o próximo dia 17 de maio. Os detalhes dos editais estão no nosso portal. A CNBB e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, vão assinar um acordo inédito e histórico para a preservação e conservação dos bens culturais da Igreja Católica no Brasil. O acordo prevê a preservação através da promoção do conhecimento, salvaguarda do patrimônio material e imaterial e da recuperação dos bens culturais de propriedade da Igreja no Brasil, detentora de todo o patrimônio de matriz religiosa católica. A assinatura desse documento está prevista para ocorrer ainda neste primeiro semestre. A proposta desse acordo de cooperação técnica entre a CNBB e o IPHAN surgiu do trabalho do setor de bens culturais da Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e Educação da CNBB, que tem o papel de cuidar, fomentar e manter a preservação do patrimônio imaterial e material da Igreja no Brasil. Os detalhes no nosso portal. No Dia Internacional da Mãe Terra, celebrado na última quinta-feira, dia 22 de abril, mais de 60 entidades, entre igrejas, pastorais sociais e movimentos populares, lançaram um manifesto por uma economia do bem viver em defesa dos direitos da terra dos povos ao território. No texto, o grupo denuncia o atual governo brasileiro por ser divisionista, servidor de uma economia da exclusão que estimula a violência, que violam a dignidade humana e da natureza. O manifesto aponta iniciativas a serem assumidas pelas entidades para uma coerência ética em cuidado da casa comum. As entidades assumem a continuidade das mobilizações para o reconhecimento e instituição de mecanismos de garantia e proteção do direito à terra, ao território e ao saber ancestral. O texto foi construído após a Semana de Ativismo, de 12 a 17 de abril, que pautou a temática Mutirão pela Vida, por Terra, Território e Economia. A Semana de Debates foi uma mobilização da 6ª Semana Social Brasileira, animada pela Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sócio-Transformadora da CNBB e diversas entidades parceiras. A íntegra do manifesto está no cnbb.org.br. Morreu na última quarta-feira, dia 21 de abril, vítima da Covid-19, Dom Segismundo Martinez Álvares, bispo emérito de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. O bispo estava internado desde o dia 28 de março. De acordo com a Diocese de Corumbá, depois da missa de corpo presente, um cortejo com o corpo do bispo emérito passou em frente às igrejas matriz de cada paróquia para a despedida das comunidades. Dom Martinez nasceu na província espanhola de León no dia 23 de fevereiro de 1943. Era salesiano e chegou ao Brasil em 72, recém-ordenado sacerdote. Em 2005, assumiu a Diocese de Corumbá, onde atuou por 13 anos.
No final de 2018, se tornou bispo emérito. Dom Segismundo Martinez Álvares é o 7º bispo da Igreja no Brasil que perde a vida por causa da Covid-19 desde o início da pandemia. O caso anterior foi do bispo de Rondonópolis, Guiratinga, no Mato Grosso, Dom Juventino Kesterin, que morreu no dia 28 de março. A CNBB enviou nota de pesar pela morte de Dom Segismundo Martinez. Para homenagear Brasília, que celebrou 61 anos, no dia 21 de abril, a Edições CNBB lançou o livro A Igreja Católica em Brasília, em seus primórdios, de autoria do arcebispo emérito de Aparecida, cardeal Raimundo Damasceno. O lançamento aconteceu em uma live mediada pelo assessor político da CNBB, Padre Paulo Renato, com o cardeal Raimundo Damasceno. A publicação de 336 páginas contém dados e imagens históricas de especial relevância sobre os 60 anos da presença da Igreja Católica no Distrito Federal. O livro foi escrito a partir de uma pesquisa nos arquivos da Cúria, no Arquivo Público de Brasília e também das províncias dos religiosos e religiosas com residência na capital do país. O cardeal Damasceno destacou que o livro compreende um período curto da história da capital do país, de 1956 a 1970. Segundo ele, se limitou a um período que ele achou importante porque coloca a história da Arquidiocese de Brasília dentro de um contexto que antecedeu também a construção da capital do país. Com 5 capítulos, a obra é prefaciada pelo cardeal Sérgio da Rocha, que foi arcebispo de Brasília e atualmente é o arcebispo de Salvador, na Bahia. O livro A Igreja Católica em Brasília, em seus primórdios, pode ser comprado diretamente no site da editora ediçõescnbb.com.br. Representantes da CNBB, Caritas Brasileira e Conferência dos Religiosos do Brasil, a CRB, se reuniram virtualmente na última segunda-feira, dia 19 de abril, com outras instituições da Igreja no Brasil para discutir a implementação da segunda fase da ação solidária emergencial É Tempo de Cuidar. Segundo o bispo de Roraima, segundo o vice-presidente da CNBB e presidente da Caritas Brasileira, Dom Mário Antônio da Silva, nessa reunião foi possível retomar ações positivas e inovar com novas articulações. Ainda segundo Dom Mário Antônio, a campanha É Tempo de Cuidar inicia esta segunda fase com a participação de várias entidades que somam forças e novas iniciativas como respostas ao agravamento da pandemia da Covid-19, que tem gerado uma grave crise na saúde e provocado insegurança alimentar na população mais vulnerável. A campanha, que arrecadou mais de 5 milhões de quilos de itens alimentícios no ano passado, pretende, nesta segunda fase, que teve início no dia 11 de abril, quer promover ações de enfrentamento à fome, já que o Brasil tem 125 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, de acordo com a pesquisa Efeitos da Pandemia na Alimentação e na Situação da Segurança Alimentar no Brasil. Na primeira fase da ação emergencial, foram realizadas 823 ações registradas em 140 arquidioceses e dioceses brasileiras. Os detalhes no nosso portal. No próximo dia 16 de maio acontece o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que terá como tema Vem e Verás, comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são. A identidade visual vencedora do concurso foi produzida pelo Evandro Luiz Marques Caldeira, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Olímpia, em São Paulo. A paróquia pertence à Diocese de Barretos, que faz parte do Regional Sul 1 da CNBB. A identidade visual foi escolhida por unanimidade pelo júri técnico e pelo júri dos bispos. O material pode ser baixado no nosso portal cnbb.org.br. Confira também no portal da CNBB. Vaticano divulga tema do primeiro Dia Mundial dos Avós e Idosos. Eu estou contigo todos os dias. Levantamento da Pastoral Carcerária revela que a situação nos cárceres do Brasil está muito pior após um ano de pandemia. Bispos partilharam impressões sobre a 58ª Assembleia Geral da CNBB, a primeira da história totalmente virtual. O Relatório de Liberdade Religiosa no Mundo 2021
produzido pela Instituição Internacional Católica e a Fundação Pontifícia ACN, mostra que 1 em cada 3 países do mundo sofre violações de liberdade religiosa. Regional Leste 1 da CNBB, que abrange o estado do Rio de Janeiro, oferece novo ciclo de lives formativas sobre o Ano da Família Amores Letícia, proclamado pelo Papa Francisco. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Acompanhe as novidades da CNBB acessando o nosso portal cnbb.org.br ou pelas nossas redes sociais, @CNBB Nacional. E claro, não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube, além de curtir e compartilhar o conteúdo, e ative o sininho para receber novas notificações. Até a próxima!